Bom dia. Oi, Luiz. Bom dia, Ailton. Dan, Terezinha. Bom dia, gente. Bom dia, Ângela, Cláudia, Dante. Bom dia. Bom dia, gente. Pois é, hoje é feriado, dia de descansar. Realmente ontem foi punk, mas temos live hoje de manhã, hoje à noite dou aula com a Ana Paula. O negócio é sério. Oi, Ângela, bom dia. Oi, Lu, bom dia, André. Quanto tempo? Paranapanema, né? Imagino, Luiz, depois me manda foto daí. Tão bom a gente estar no meio da natureza, né? Quero ver se eu vou dar uma caminhada daqui a pouco. Tava um tempo assim, chove não chove aqui. Oi, Marcele. Oi, Ellen, Vanessa, bom dia. E tava aquela coisa, chove não chove, eu falei, eu não vou caminhar agora não, porque vai que a gente cai aquele temporal depois. A gente outro dia saiu, voltamos debaixo d'água. Ainda não tinha Serena não. Né, Nena? Nena tá ali, uma preguiça. Bom dia, Ellen. Bom, gente, hoje o convite é para conversar com vocês a respeito de alimentos, né, que fazem bem para a voz. Normalmente, a gente come o que dá, o que pode, né, no dia a dia. E isso é uma coisa muito complicada, porque a gente tem que pensar como um atleta, tá? Então, quando a gente come, a gente tem que pensar, preciso ter carboidrato, preciso ter proteína, preciso ter vitamina, precisa ter sais minerais. A gente precisa ter tanta coisa, né, dentro do nosso corpo para a gente se sustentar, para a gente estar bem. Então, quando a gente pensa em força e resistência muscular para o nosso corpo, a gente tem que pensar que também tá sem som, Samira? Gente, tá sem som também para vocês? Tá todo mundo sem ouvir? Bom dia, Samira. Tá todo mundo sem ouvir? Ou só a Samira? Contem pra mim, por favor. Bom dia, Dini. Bia. Tá com som? Samira, dá uma olhada aí, então. Obrigada, Dante. Obrigada, Luiz. Obrigada, Cláudia. Vamos lá, vamos começar pensando no seguinte. Obrigada. Obrigada, gente. Não tá ouvindo, Samira? Dá uma olhada no seu som aí, meu amor, então. Tá? Não é aqui, não. Deve ser aí no aparelho. Oi, Karen. Bom dia, Dini. Oi, Karen. Olha só, vamos pensar então, vamos raciocinar juntos, né? Quando eu trabalho com voz, eu acabei de fazer a última pós-graduação agora, foi em Fisiologia do Exercício. Então, assim, vamos pensar no corpo humano como um todo. A gente precisa se nutrir bem, a gente precisa beber água, ou seja, se hidratar bem, para a gente ter uma performance bacana com relação ao nosso corpo, né? Só que a gente não pensa nunca na nossa garganta, né? A gente não pensa nunca nesse microsistema muscular que a gente tem aqui. E a gente acaba simplesmente vivendo. Com a correria do dia a dia, quantas pessoas comem qualquer coisa? Eu sou uma pessoa que, nossa, quantas vezes? Toma café de manhã, sai correndo o dia inteiro, na hora do almoço não dá tempo, você desce 2 segundos ali na lanchonete, compra sei lá, como é o nome daquele negócio? Joelho, alguma coisa do gênero, e aí volta pra cima e continua atendendo, continua correndo, e vai dar aula e volta, e no meio do caminho deu tempo para ir pra academia, enfim. Tem que pensar que a gente tem que ter um passo a passo em absolutamente tudo que a gente faz, né? Então a gente tem que pensar em comer bem, antes de mais nada. Como é que a gente pensa em comida? Vamos lá para aquela tabela mágica que é carboidrato, proteína, sais minerais, vitaminas, né? A gente precisa ter uma série de alimentos que são importantes para a gente ter uma organização celular e essas células, na verdade, abastecerem a gente de energia, de nutrientes, de nutritivos, para a gente se virar e fazer uma performance bacana. Só que o que acontece? Às vezes a gente não tem tempo da gente, de se alimentar de uma forma adequada, até porque a gente não sabe o que fazer. Gente, acordou de manhã? Toma seu café da manhã com carboidrato e proteína bacana,
né? Come uma fruta para a gente ter essa frutose transformada dentro da gente, para a gente trabalhar bastante essa energia que vai ser acumulada dentro da gente. A gente tem que ter colágeno, a gente tem que ter elastina, a gente tem que, enfim, a gente tem que se alimentar bem para a gente ter o que trabalhar. Quando a gente tem uma boa resistência muscular, bastante força muscular para trabalhar, a gente também vai ter uma boa voz, tá? Então, a gente vai organizar a nossa musculatura através dos alimentos também, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, quando a gente enche o estômago e em seguida vai fazer alguma atividade física, isso fica pesado, né? Não é bom a gente chegar e falar assim, vou comer, sei lá, vou almoçar e vou pra academia. Ninguém faz isso, faz? A gente pensa que vai ficar pesado. Gente, então não come e sai falando, que nem alucinado no caso de atleta da voz, né? Quando a gente fala em atleta da voz, a gente tem que pensar que a gente vai fazer uma performance também com a nossa voz. Então, o que é ideal? Comer uma boa proteína e um bom carboidrato 2 horas antes de trabalhar com a voz, tá? 2 horas antes, por quê? Porque a gente come uma boa proteína e um bom carboidrato e em seguida a gente vai fazer o quê? 2 horas, quietinho, né? Simplesmente esperando esse organismo absorver tudo e digerir isso tudo para que em seguida a gente consiga trabalhar bem com o estômago vazio. Estômago vazio, a gente vai ter apoio respiratório sem atrapalhar a nossa performance, né? Imagina só, o estômago cheio e a gente começa a falar que nem um alucinado. Vai dar ruim, como a gente fala. Eu tive um caso de um paciente, ele veio para mim porque ele estava fazendo The Voice, né? Ele estava trabalhando, na verdade, indo pro The Voice, ainda não estava não. E ele tinha feito 35 shows em dezembro, tá? Imagina só, mais do que um show por dia, né, em dezembro, trabalhando que nem louco com a voz e ainda com a possibilidade de entrar no The Voice. A performance dele começou a cair, porque show, e aquela coisa correndo pra lá e pra cá, se alimentando mal. E aí eu falei com ele, bom, vamos cuidar da sua voz, trabalhando os músculos mesmo com relação à resistência, à força, só que você precisa se alimentar melhor. Ele falou, Lu, às vezes não dá tempo. Eu falei, então compra frutas secas. Gente, coloca frutas secas na vida de vocês, tá? Então, se vocês pegarem damasco, uva passa, banana passa, tem castanhas, né? A castanha do Pará, por exemplo, ela tem selênio, que faz muito bem para a voz também. Deixa isso do seu lado e aí você de vez em quando vai lá e come um pouquinho, tá? Uma colherzinha, né? Como se fosse uma mãozinha. Não é para encher a cara de frutinhas secas. Por que eu tô contando isso? Porque ele veio pra cá, a gente cuidou da voz, não sei o quê, e depois ele foi para um show. E aí, o dia seguinte, ele me mandou mensagem. Ele falou, Lu, eu não tô bem. Ontem eu comi muitas frutas secas, como você mandou, e bebi bastante água, só que não tinha água em temperatura ambiente. Eu peguei água gelada e coloquei no micro-ondas e ela ficou morninha. E aí, isso me atrapalhou. Falei, gente, olha só. Primeiro, as frutas secas são para salvar a vida mesmo. É isso aí, Jenny. Ela salva a vida porque a gente, quando come a fruta seca, imagina, a gente tem todos os componentes de uma fruta cheia de água, cheia de líquido, só que num pedaço pequenininho, num tamanho pequenininho. E quando a gente come essa frutinha, ela vai se transformar em energia, né? E você, na verdade, não tem aquele volume todo dentro do estômago, né? Se eu comer uma banana enorme, o que vai acontecer? Eu tenho o volume da banana e as propriedades dela que me fazem bem, mas o volume em seguida, se eu for falar, se eu for cantar, se eu for fazer um exercício, ela vai me pesar. Se eu comer uma banana seca, o que vai acontecer? Eu tenho as mesmas propriedades da banana normal, só que sem o volume dela, sem o peso dela. Então você pode comer a banana seca, pode comer a uva passa, pode comer o damasco, enfim, come um pouquinho e depois, em seguida, você vai trabalhar com a sua voz sem problema nenhum, entendeu? E aí foi muito engraçado porque ele encheu a cara de frutas secas, tomou a água que já estava morna. Água morna não pode também, assim como não pode tomar água gelada durante a performance. Olha só, gente, se eu coloco uma bolsa de água quente, uma bolsa de água gelada aqui na minha pele, quando eu tiro, o que vai acontecer? Os dois estão vermelhinhos, não é verdade? Experimenta fazer isso depois. Gelo aqui, água quente aqui. Tirou vermelho e vermelho. Por quê? O aporte sanguíneo
vai acontecer nos dois lugares. Ou seja, o corpo vai mandar mais sangue para o lugar gelado para aquecer aquele tecido, e o sangue vai mandar mais sangue para esse lugar que estava quente, exatamente porque está quente, você está atraindo mais sangue. Os dois vão ficar com muito mais irrigação local. Imagina se eu bebo água gelada ou bebo água quente. Eu vou trazer muito mais aporte sanguíneo para esse lugar que está sendo usado naquele momento, ou vai ser usado naquele momento. O risco de você se machucar é maior, tá? Então não faz isso. Hidrata o seu aparelho todo com água em temperatura ambiente. Ponto. Tá? Simples assim. E aí, se você comer um boi e em seguida for falar, você não tem um apoio respiratório. Se você comer um pouquinho das frutas secas, ou tiver comido, imagina só, 2 horas antes, eu comi um bom carboidrato, uma boa proteína, que já não estão mais no meu estômago, já estão no meu intestino sendo digeridos de uma forma bacana. Então eu continuo recebendo essas propriedades. E na hora da performance, um pouquinho antes, né, da performance vocal, eu comer um pouquinho de frutas secas, o que vai acontecer? Eu tenho energia, o estômago está tranquilo, não está pesado, e ao mesmo tempo eu tenho aquela energia toda que está sendo abastecida por aquele alimento que eu comi antes. Então olha que delícia eu pensar que eu estou me nutrindo bem, comendo fruta, verdura, legume, tá? Não é só carboidrato e proteína não, mas eu estou falando que a base de sustentação fica sendo essa. E aí, se você não tem tempo de você se alimentar durante o dia, come um pouquinho de frutas secas e depois você se alimenta direito, em vez de ficar comendo besteira. Um joelho, um pastel, um sanduíche. O que vai acontecer é que isso tudo fermenta no seu estômago. O pão fermenta, né? Essas coisas todas, e fica pesado. Você pode causar, inclusive, refluxos. Então, assim, a base de sustentação da nossa performance, na verdade, vai ser comer bem, se alimentar bem, beber bastante água, né? Em temperatura ambiente não é muita água em quantidade não, gente. É beber água em temperatura ambiente o tempo inteiro. É pegar um copo, deixar do seu lado e ficar fazendo uns golinhos de água exatamente para ir nutrindo e hidratando toda essa região de garganta, né? Enfim, a gente precisa trabalhar isso de uma forma saudável, tá? Então, o que a gente precisa pensar? É o básico. Se você é um atleta, procura uma nutricionista, né? Fala da sua necessidade e procura uma nutricionista que trabalha com esporte, tá? Porque você é atleta. Se você fala muito, você é atleta. Gente, a gente tem um microsistema aqui, que é um microsistema muscular, que a gente ativa ele para trabalhar. O Bruno Gouveia sempre fala, eu engoli meu instrumento de trabalho. Eu preciso trabalhar ele, né? Então, ele trabalha exatamente porque ele não pode trocar. Os colegas todos dele de banda podem ir lá e trocar o violão, a guitarra, o baixo, a bateria, o que for pode ser trocado. Nosso instrumento, quando é a voz, a gente precisa cuidar dela. A gente precisa preservar, conservar a voz, porque senão chega uma hora que a gente não tem. E é horrível, né? A gente pensar que na hora do vamos ver, a gente de repente está sem a voz, tá? Sem a possibilidade da gente trabalhar com o nosso instrumento de trabalho. Uma outra coisa que o Bruno sempre fala é que ele, uma vez perguntaram para ele assim, Bruno, você vai na fono para quê? Ele falou, vou na fono para não precisar dela. E eu achei uma das coisas mais lindas do mundo uma pessoa pensar dessa forma, né? Realmente você tem que conservar, e quando a gente quer conservar, a gente precisa cuidar, né? E isso é que é bacana, né? Então, quando ele chegou para mim, por exemplo, ele não tinha lesão nenhuma vocal, e ele só melhorou. Então, quando a gente cuida, a gente realmente melhora a nossa situação com relação à performance, né? Oi, bom dia, Alexandre. Oi, querido. Deixa eu só dar uma olhada aqui, que eu vi que tem um monte de gente. Acho que perguntaram coisas aqui, eu deixei quieto. Oi, Marcos, obrigada, seu lindo. Obrigada, querido. Assim como a gente cuida do instrumento, a gente tem que cuidar da voz. É isso, Marcos, é isso. É impressionante, sabe? Tem muita gente que deixa pra lá. Outro dia, um amigo foi num show, num espetáculo, e ele falou com a pessoa que era protagonista, uma das protagonistas, falou assim, que voz incrível, só que você grita demais, você tá procurando cuidar disso, você procura fono, faz fono? Não, eu tô acostumada, fica tranquilo. Como assim estou acostumado, fica tranquilo? A gente, na verdade, precisa cuidar porque o aparelho também envelhece, tá? Então, essas coisas são extremamente importantes.
Deixa eu... Peraí. Vamos lá. Ana Jéssica tá perguntando: a respiração atrapalha a dicção? Sinto que fico sem ar para falar frases maiores e acabo embolando. Sim, olha só. Quando a gente respira curtinho, aqui em cima, né, a gente faz uma pressão infraglótica, tá? E aí o que vai acontecer é que essa pressão vai levantar a nossa laringe e normalmente a gente não consegue controlar muito bem o tom de voz que a gente vai falar. Segundo, com a respiração curta aqui, se eu tiver que falar alto ou falar baixo, eu não controlo direito esse volume de ar, né, que vai sair. Então, às vezes, eu posso falar muito alto e rapidinho, ou então falar muito baixinho para tentar controlar esse ar que está saindo, tá? E mais do que isso, o que eu vejo sempre acontecer quando você tem uma respiração mais alta, ou seja, uma respiração que tem pouco ar, e você quer falar, você vai embolar de fato, porque provavelmente o teu cérebro entende que você tem que falar muita coisa e não vai caber nesse ar todo que está aqui. E aí a tendência é a gente falar mais rápido. Então, quando eu consigo controlar a minha respiração, respirar mais baixo, respirar com a costela, né, mais aberta, com a barriga, uma respiração costo-diafragmática abdominal, o que vai acontecer? Eu tenho mais ar dentro de mim, eu controlo melhor essa saída de ar e controlo melhor a emissão mesmo das palavras. Além da altura de voz, eu vou controlar as palavras. Então eu consigo diminuir um pouco a velocidade, eu consigo controlar tudo, tá? Então é viável, né? É normal isso acontecer, tá, Ana? Às vezes acontece de uma pessoa falar pra mim: nossa, Lu, eu falo muito rápido e eu, na verdade, embolo tudo, e quando eu começo a mexer com a respiração, ela para de embolar. Tá? Então a gente vai trabalhar a respiração, vai trabalhar a velocidade, vai trabalhar o ritmo e tom de voz, tudo se modifica quando a gente tem uma boa performance. E tem um cachorrinho aqui pedindo colo, né? Nem tá gostosa. Olha aqui, ó. Fala bom dia. Fala bom dia. Pedindo colinho hoje, né? Quando eu começo a fazer exercício aqui, é muito engraçado, porque ela vem aqui pro meu consultório, aí ela fica ali atrás na caminha dela e vira e mexe, e ela vem aqui pedir colo, né? Aí pede um beijo e aí depois vai embora. Tá, Ana? Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, é pensar em fazer exercício respiratório pra gente controlar melhor essa respiração, tá? E quando você melhora a respiração, você vai melhorar toda a performance, tá? É Serena, Bia, pois é. Fala com a tia Bia. Tia Bia tá ali. É muito legal. Olha, Ana, quando você consegue trabalhar controle respiratório, controle da emissão mesmo das palavras, ou seja, com agudo, com grave, com velocidade, com o timbre certo, né, para aquele tipo de voz, ou seja, a imagem que você vai passar tem que ser uma imagem vocal que se adeque ao personagem. Ontem à noite eu estava dando aula com a Ana Paula, que é sobre o trabalho, de fato, de voz caricata, de voz criativa, né? Como é que eu faço para trabalhar isso tudo? Gente, a gente só consegue modificar qualquer coisa se a gente tem controle dos nossos músculos, né? A gente precisa, na verdade, ter força, resistência. É um trabalho danado de coxia, né? Simplesmente a gente chegar e falar assim: ah, não, eu vou começar, eu vou lá pra frente, vou estudar meu texto e simplesmente vou trabalhar, deixa quieto, não preciso me preparar com relação a isso. Dá uma insegurança danada em algumas pessoas pensar que ela podia ter se preparado melhor, né? Então, precisa pensar em comer bem, beber água, respirar bem, controlar a laringe, controlar os músculos articulatórios, mexer melhor a língua, mexer melhor os lábios, entender como é que é o céu da boca, como é que ele funciona, entender que você tem que respirar pelo nariz, né? Inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Você entende que tem tanta coisa para trabalhar em termos de controle e regulação muscular? E aí, para isso tudo acontecer, se você não come bem, se você não se alimenta direito, dá ruim. Entende? Imagina só, se eu chegar e vou tomar uma Coca-Cola antes de entrar para falar. E os gases dessa Coca-Cola, né? E esse açúcar todo, fazendo de repente, Coca-Cola pode fazer um super mal para o estômago. Então, não aconselho, ainda mais se ela estiver gelada. Então, bora tomar uma água em temperatura ambiente em vez da Coca-Cola, né? Se você não tem tempo de se alimentar, assim, sabe, tem 2 horinhas, aí 1 hora que seja. Se você tiver 1 hora, se alimenta com bem, mas se alimenta leve. Não sai comendo
né? Não vai para uma churrascaria e come um boi, né? Então, você tem que comer devagar, tem que comer bem, mastigar bem os alimentos. E isso é uma coisa importante, gente. Mastigar os alimentos. Vocês sabem mastigar? Se eu perguntar para vocês, como é que vocês mastigam? Com que lado vocês mastigam mais? Como é que você mastiga dos dois lados ao mesmo tempo? Você faz rotação de alimento dentro da boca? A gente não sabe responder isso. Não sabe, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Colocar o alimento dentro da boca, mastigar. Por exemplo, eu vou entrar com pouco alimento. Mastigar mais do lado direito. 5 vezes, 5 vezes, 5 vezes, 5 vezes. Não dos dois lados ao mesmo tempo, tá? Se eu mastigar dos dois lados ao mesmo tempo, vira um jacaré, tá? Eu não faço essa rotação aqui que é importante. Aí, quando eu mastigo de novo, né? Eu vou engolir. Quando eu colocar o alimento na boca, eu vou começar do lado de cá. Mastiga de um lado, mastiga do outro. Mastiga do lado, mastiga do outro. Mastiga do lado, mastiga do outro. Meio da língua. Engole. Por que eu tô fazendo isso? O meio da língua, a língua começa e ela vem até aqui embaixo, né? E aí ela faz um movimento de deglutição que vai jogar, vai empurrar esse alimento todo para baixo e a gente consegue engolir. O que acontece quando a gente não mastiga direito? A gente, na verdade, não mastigando direito, vai dar problema, inclusive mais para frente, com relação à deglutição, a problemas de deglutição, tá? Então, presta muita atenção na forma que você come, né? Do jeito que você come. Se você mastigar muito de um lado só, a gente vai ter mais força muscular desse lado e aqui vai ter uma hipotonia, tá? Se a gente mastigar só dos dois lados ao mesmo tempo, a gente não vai mastigar direito, a gente não vai colocar o alimento lindo, a gente não vai colocar o alimento no meio da língua e engolir, né? A gente de repente vai engolir pela lateral e pode dar um problema sério com relação à deglutição também, e engasgos mais para frente. Então, muita atenção como a gente mastiga, tá? Seu gigante Léo, agora é jacaré. O jacaré tá na moda, né, jacaré? Somos jacarés, né, amigo? Vejo a hora de te ver. O gigante tá aí com um novo projeto, daqui a pouco tá aí trabalhando e a gente conseguindo ver de novo esse rapaz maravilhoso, esse artista que é meu amigo, eu tenho tanto orgulho de cuidar. Daqui a pouco ele tá aí de novo fazendo a gente rir, né, gigante? Não vejo a hora desse negócio acabar para te abraçar. Tô com muita saudade de você, amigo. Enfim, gente, então prestem muita atenção a isso, Ana. É isso. Olha só, para você ser uma boa atriz, o que você precisa fazer? Entender o texto, né? Vamos imaginar uma atriz de teatro. Ela tem que entender o texto, mastigar bem, se alimentar bem, cuidar de movimentos articulatórios, cuidar de movimentos de língua e de laringe. Tem que respirar direito, tem que fazer uns exercícios todos os dias para que na hora que você, de fato, precise trabalhar, você esteja com tudo sob controle. Quando você está com tudo sob controle, você fica muito mais tranquilo com relação à performance. Você não pensa em nada. Vamos pensar no jogador de futebol? O que ele faz todo dia? Ele vai para academia, ele treina músculo específico, ele vai para dentro de campo, trabalha agilidade, potência, respiração, enfim. Aí, o que acontece no dia do jogo? Ele não vai treinar, ele vai aquecer e ele vai alongar. Gente, não tem que pensar em treinar. Quando as pessoas falam pra mim assim, eu falo assim, você faz exercício todo dia? Não, só no dia de cantar. Não, bebê, pensa no jogador de futebol, né? Pensa que você tem que treinar todo dia pra você ter uma boa performance, entendeu? E aí imagina só, um cantor que de repente chega e fala, olha, eu tenho que cantar uma música nova essa semana, aí não estuda música, vai lá e... na hora eu vejo. Não existe na hora eu vejo. Não existe, inclusive, na hora eu vejo pra músculo também. Pode dar ruim. Tá, eu conheço uma moça que ela veio para o Rio de Janeiro para fazer uma audição e simplesmente ela chegou, fez o aquecimento no hotel e quando ela chegou, entrou no teatro, o teatro estava gelado e ela fez respirou pela boca. Sabe o que aconteceu com ela? Ela ficou sem voz. Ela entrou sem voz para fazer a audição. Ela não sabia que o choque térmico podia dar problema para ela. Ela se cuidou, enfim, fez o alongamento, fez o aquecimento, não sei o que, chegou e fez simplesmente o erro de abrir a boca e respirar pela boca e ficar sem voz. Todo mundo achou que a menina era louca. Quer dizer, vamos pensar nessas coisas todas, ou seja, se prepara sim, todos os dias, seus músculos, sua respiração, sua articulação, suas ressonâncias, entende tudo o que está acontecendo. Quando tiver tudo bacana,
aprende sua música, entenda o que o texto quer dizer, até para você, de repente, deu branco, você sabe para onde você tem que ir, né? Você tem outras pessoas no meio do caminho, você pode salvar o seu colega que está do teu lado, né? De repente o cara esqueceu o texto, você dá uma deixa, você precisa entender o que está acontecendo. Se você não entender, se você simplesmente vomitar o texto, decorar o texto e vomitar o texto, vai dar problema, tá? Então, pensa sempre nessa coisa de se preparar antes. E antes de mais nada, a gente precisa se hidratar e comer muito bem, né? Então, é importante a gente pensar que a gente precisa cuidar do nosso aparelho todos os dias. Ô, Sônia, obrigada, foi uma delícia, né? Vocês são incríveis, cara. Olha, realmente eu tô encantada com essas turmas novas. Eu fico muito feliz de conseguir passar informações para as pessoas se cuidarem todo dia e terem uma performance bacana. A gente estuda tanto, né, gente? A gente pensa em fazer uma série de cursos, não sei o quê, e no dia a dia eu vejo um monte de gente que não faz exercício físico, sabe? Todos os dias. E aí, de repente, na hora do vamos ver, não consegue dar conta. É isso, gigante. Fazer nebulização é extremamente importante. Respirar. Por exemplo, você colocar, como é o nome? Soro fisiológico, tá? Aqui. E aí você inspirar e se hidratar e lavar essa região toda de cabeça, né? De seios da face. O que acontece? Abre tudo, tá? Abre todas e limpa essas cavidades todas aqui que são responsáveis pela ressonância. Olha lá, o gigante ainda faz tubo todo dia. Gigante, quanto tempo a gente tá junto, amigo? Quanto tempo faz que eu cuido de você? 8 anos? 9? Quanto tempo faz isso? 10 tempo, né? Você tá apto a entrar aqui na live, ô gigante? Pra te dar um beijo? Posso te chamar? Oi, gente, gigante Léo. Cadê você? Eu vou chamar. Se ele puder, ele atende. Pera aí. Gigante, gigante, gigante. Cadê você, amigo? Aí vocês vão conhecer o gigante Léo. Como se deve. Oi, amor. Oi, Você tá aí participando? Já chamei. Como é que você tá? tô tomando café. Ô, coisa boa. Olha só, a pessoa invadindo o café da manhã do gigante Léo. Eu não posso mostrar que eu tô tomando, não, senão eu vou levar esporro. Olha só. Mas hoje você tá de férias, hoje você tá de folga. Mas Hoje é eu feriado, hoje não pode. posso tomar café, não posso tomar mate, não posso tomar cerveja. Quando vai falar, não. Não, quando vai trabalhar, não, eu bato. Eu vi uma peça que era patrocinada por uma cerveja, todo mundo no elenco tomando, eu não podia tomar cerveja. Gente, tadinho. Foi muito engraçado aquilo, né? Eu fui no ensaio para ver o posicionamento do Léo, né, Léo? E aí foi engraçado porque você tinha a latinha de cerveja na mesa, assim. Aí o Léo senta na mesa, amarradão, pega a cerveja. Eu falei, oi? Aí, ih, tem que ser água. Cara, o pecado, esvaziaram a garrafa de cerveja na pia para encher, lavar para encher de água. Eu tinha que tomar cerveja, né? Assim, a latinha. Zé, mas imagina só o que acontece se você toma aquela cerveja. Você vai adormecer suas pregas vocais, vai ficar doidão. Vamos combinar que uma lata de cerveja deixa você doidão, Fala, né? gata. É uma É, questão só. Deixa eu pensar. mas é isso, entendeu? Eu sou desses atores, que eu consigo patrocínio de cerveja e não posso beber cerveja. Eu Mas depois faço, você tomou. eu faço um filme romântico que não tem um beijo na boca. Olha, a vida é assim, entendeu? Mas beijo na boca tem nada a ver com a lua, aí é um problema de roteiro. Não tem nada a ver comigo, não. Aí você tem a ver com a tua mulher. Aí é uma questão. Tem que ver se Carol acha fácil isso, se acha bom isso. Fala, um abraço aí pra Ceilândia, Distrito Federal, Brasília. Fiquem ligados aí do Brasília que eu ficava em casa hoje. É mesmo. Hoje o negócio tá sério aí na rua. Nem eu não vou sair, eu ia lá pra Copacabana, mas falaram que o negócio pode estar feio por lá, eu fico aqui também. Deixa eu ficar quieta. Peraí, deixa eu ver o que que é. Ah, Tá a lendo filha também. tem síndrome. Ah, tá. Eu já falo sobre esse negócio da síndrome de Down, viu? É a hipotonia. É normal babar assim, tem que fazer fono, tá? Síndrome de Down tem que fazer fono a vida inteira para deixar os músculos em ordem, em tônus, Não, tá? dá uma pessoa, né? Eu acho aconselhável fazer fora filho. Ah, eu.
conseguindo. Mas é verdade, é importante. O pessoal acha que não, né? Que é só. Você não vai ao médico, dentista. É muito importante, sem contar que tem muitas coisas aí. Né, como falou, né? Uma deconstrução ruim e tudo mais, não só atrapalha a fome, atrapalha a respiração, atrapalha dormir, atrapalha. Então, não só Tudo. trabalha com a voz, precisa, mas até quem não trabalha. É verdade. É muito bacana. Aí, tô à frente aqui, hein, ó. Fala aí. Não, é muito bacana. Você, quando veio para cá, veio trabalhar comigo, né? Na verdade, foi muito interessante, porque foi um trabalho completamente novo para mim, porque realmente a gente precisava entender quais eram as possibilidades anatômicas e funcionais. E, e aí foi muito engraçado, porque ontem eu até falei de você, Léo. Você é uma pessoa que trabalha demais, né? Você tem, além de todas as questões com relação à sua vida de artista, você tem uma profissão onde você agora está online, mas você é concursado, você tem que correr atrás, você tem que trabalhar, ir até onde é que no centro, né, Léo? O seu, Tribunal, o seu trabalho, o tribunal. E, enfim, aí você começou a trabalhar que nem um alucinado, e no final das contas, começou a trabalhar como artista também, é um ator de comédia, e não, pô, não tem tempo, né? E além de tudo, agora é marido, pai, tem as atividades todas as funções todas de casa. Então, era uma loucura, gente. O Léo ia, o teu carro, você ia com o teu carro, parar o carro lá na frente do consultório, subia, fazia exercício comigo, voltava para começar a trabalhar, não sei o quê. Além de tudo, às vezes à noite tinha espetáculo, tinha dublagem, enfim, sempre foi uma loucura. E o que é interessante é que, mesmo sem ter tempo, você adaptou a tua vida. A gente trabalha com um tubo de ressonância para o Léo, que é um tubo que ele faz dentro do chuveiro, né, Léo? Você É, conseguiu adaptar a tua vida para isso, né? tem uma garrafa PET cortada para a entrada, porque o tubo é grosso, e fica no banheiro. Diariamente, quando eu tomo banho, eu faço. Eu só não faço Sim. quando eu não tomo banho. Ou seja, eu tenho pelo menos uma parceria da Carol que te joga no chuveiro todo dia. Não vem com essa história de querer dormir sujo, não. Mas então, vamos lá, responder. Um beijo para todo mundo aí, de Felipe, Cris Andrade. Então, a Luísa, ela tem um leque maior que a Unimed de otorrinos de confiança dela. Tô brincando, não é tanto assim, mas ela tem alguns otorrinos de confiança dela, e que ela trabalha em conjunto. Ela não tem um só, né, amor? E É aí, isso. eu mesmo já fui a mais de um com ela, diferente. Não porque não deu certo, nada disso, não. Depende do que ela quer observar, ou depende do que eu tô tendo, né? Por exemplo, na pandemia eu tive uma rouquidão, fiquei desesperada. Não era nada, graças a Deus. Então ela me indicou uma médica. Então, assim, dependendo do que ela vai para uma ou para outra, o qual ela acha que é mais especialista naquilo que ela está querendo. Então, Sim. ela trabalha assim comigo em vários otorrinos. Como ela falou, para ela entender minha anatomia, e a gente foi uma porrada de lugar, né? Até porque eu tenho dificuldade de fazer aquele negócio lá. A vídeo, né? A vídeo, muito complicado. É, Como é que a gente vai colocar né, um fiozinho lá, como é o nome? Aquele fio óptico lá, né, para colocar dentro do seu nariz? Oi? aquela canaletazinha, né, Gê? É. Pra Então, vídeo. tudo é muito complicado. Então, aí ela É, foi tudo, eu já fiz duas vídeos diferentes, tá? Mas enfim, aí ela tem mais de uma pessoa, então isso é muito legal, porque são mais de um médico muito bons, de confiança, e que ela consegue ter um leque de. a gente precisa saber, como eu não consigo ver, né, o que está acontecendo, imagina, você chega para mim e fala, tá, eu preciso melhorar porque eu preciso falar em público, eu tenho que ter voz bacana. Você tinha uma questão com a sua voz, né, Léo, que era uma coisa meio oscilante, né? Não era uma voz como está hoje. Hoje você tem uma voz que é firme, né? Voz sexy. Você ficava meio rouco direto, né, Léo? Eu tenho uma voz sexy, que é gata. Sexy, Leonardo. Olha só, são 10h30 da manhã, você não vai começar não, né?
Eu tô casada, eu tenho uma voz sexy. Pra quê? Pra nada. Olha só, é importante para mulher, tá? Quando eu era É solteira, importante. eu não tinha. Não, mas é verdade, minha voz não é questão de ser sexy, ela é mais constante. Até mesmo quando em teatro, né? Tô apresentando, que você acaba esquecendo, você oscilava muito de grave para agudo e até rouco. Rouco não, mas escarnecido, não sei explicar direito. Sim, sim. Fazia uma oscilação e era engraçado que dava uma sensação de insegurança vocal. E depois que você começou a trabalhar, de fato, melhorou bastante isso. E foi muito interessante porque quando você chegou, eu não sabia como é que tinham sido as cirurgias que você fez, como é que tinham sido organizadas as fendas, enfim, você tinha tido uma fenda palatal. Tal, minha É, fenda e fala aí E aí foi engraçado que você também não sabia. Ele falava assim, gente, eu não lembro, Lu, eu não lembro. Eu falei, claro que você não lembra, você deve beber. tu atenóide, tu não sei o quê, mas, gente, eu tenho boca, dente e garganta. O resto, eu não sei mais o que eu tenho. E nariz. E aí tenho dito, e já tá bom, chega. E aí a gente foi junto, na verdade, em um otorrino, que nos explicou uma série de questões. Aí a gente precisou fazer uma vídeo, você não conseguiu fazer vídeo com ele. A gente foi numa outra, lá em Niterói, né, Léo? Eu acompanhando, porque eu queria entender, gente, o que eu podia, até onde eu podia chegar. Se não eu peço para o Léo fazer determinada coisa, ele não dá conta, porque a fisiologia ou então a anatomia não permite, no mínimo, né, sacanagem. Então a gente realmente trabalhou de forma consistente o tempo todo. E aí, quando me perguntam se o artista fica comigo a vida inteira, não vem toda semana para o consultório, não. Né? Mas só que o que acontece? Agora, por exemplo, tem um novo trabalho, a gente volta, pega o script do trabalho e aí a gente vai costurando cada articulação, cada performance, enfim, a gente vai entendendo como é que é o personagem que você vai fazer, né, Léo? Exatamente. Chama da tia Márcia, Caio Largo aqui. Ela não é minha tia não, assim, de sangue, mas eu brinco com ela, trabalhou comigo, muito fofo. Um beijo, saudade de você. Ó, se tiver algum novinho da live, ela pega novinho. Abraço, não me pegou não, gente, mas porque eu não quis na época, mas abraço pro pessoal do Ceará, Gregoriane, abraço, beijo. Mas aí, foi o trabalho, né? Eu mostrei minhas pregas para a Lua. Foi, É, foi. Pessoa na O Léo vida. me deixa com vergonha sempre, gente. É terrível, porque uma vez a gente foi lá ver as pregas vocais. Presta atenção, prega lá em Niterói. Eu fui com ele. Aí acabou o negócio, ele muito contrariado, que dói, porque incomodou, porque não tem espaço, mas você foi raçudo, o bichinho conseguiu, fez tudo que precisava. Aí a gente encontrou com uma outra atriz no cabeleireiro, né? A gente foi até lá, e aí foi muito engraçado. Oi? Qual é o nome dela? Valoria, né? Babi, foi a Babi Xavier. Aí foi engraçado porque a gente chegou, aí o Léo chegou e disse, é muito prazer, Babi, tudo bem? Ela acabou de ver minhas pregas. Aí eu falei assim, pois é, ela fechou minha fenda. Eu falei, olha só, vocês dois, pelo amor de Deus, explica pro povo que é fonoaudióloga que tá falando. Ai, qual que eu falei da minha oncologista. Gente, me mata. Eu lembro também, você pra mim... Pregas assim, Oi? Não ouvi, Léo. Não, tem que ter muita intimidade para mostrar as pregas e filmar ainda. É isso, é intimidade demais, confiança. E ainda mandar pro CD, né? Não, Léo, pior... Sério, pior, é o DVD, né, que a mulher gravava, né? Eu DVD. já dei esse DVD errado. Eu já falei isso. Um amigo meu pediu para copiar uma época de uma peça, um bicho, sei lá, que eu fazia. Eu copiei o DVD das pregas. Não acredito. Isso é quase um vídeo de sedução. Você mandou os nudes para ele. É cultural isso. Aí... Você mandou nudes para ele, gigante. Não pode, pô. Foi garganta. Mas Garganta no outro. E se assistir, assim, você começa a ver o nariz, começa a ver a ânsia de vômito, é uma coisa muito bonita. É horrível.
Não, você para olha, tá o pessoal aqui pedindo para você mostrar o peito, olha só. Calma, Hoje, só se empolgou aí. não, são nudes internos aqui, ó, garganta. Agora, Léo, essa coisa de você me matar de vergonha, você me matou de vergonha 2 vezes em cima do palco, né? Foi. Foi, é outro. Uma vez ele me deu uma sacaneada porque você precisava beber água em determinado momento. E aí você sabia, enfim, eu estava na plateia, ele começou a falar que ele precisava beber água porque a fono estava lá. Aí ele começa, Lu, cadê você? E eu escondida aqui na trave, eu falei, olha só, eu vou beber água, tá? Porque ela que me fez beber água aqui nessa. E aí isso virou uma brincadeira. Eu acabei introduzindo na peça que eu tinha que beber água, uma piada. Porque assim, eu tenho o ritmo do stand-up é acelerado, e o pessoal ri, e aí eu não conseguia chegar na garrafa de beber água, que estava longe de mim. Aí eu falei assim, tem que parar aqui, tem que ir lá beber água, que vai fora. Aí eu usei isso depois como parte da peça, não a foda. Eu falava assim, pô, a produção colocou água lá longe. Então foi o seguinte, quando eu parar para respirar, vocês batem palma para eu ir lá beber água, assim que. Aí virou. A primeira vez foi a produção colocou longe. E a segunda, o resto ficou uma marca da peça. E o outra vez estava fazendo cerrado, né? Você lembra disso? Foi. Nossa Senhora. Lá na peça, eu e ele, começou a gaguejar. Eu falei, ó, continuar assim, minha foto tá ali, ó. Queria morrer. O pior é que o Marcelo Serrado não sabia nem o que falar, porque você começou a gritar, louca! E eu espiada lá, ainda bem que você não sabia onde eu estava. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço se ele me achar aqui? Mas é legal, mas é assim, quem conhece a Lu sabe que ela é apaixonada por esse trabalho, que ela faz por prazer e é excelente mesmo. E o que eu acho mais legal é que ela tem um leque de coisas profissionais junto com ela, né, Lu? Que não é só ela, são, como falou, os otorrinos e tudo mais. Eu acho que tem até professor de canto junto, né? Eu acho que é importante, né, Léo? A gente ter professor de canto, otorrino de confiança, são pessoas que trabalham mais ou menos com a mesma linha de raciocínio que eu, né? Que estou sempre estudando. E aí, quando você bate com uma pessoa que de repente pede para você fazer alguma coisa que é completamente oposta àquilo que eu penso, de repente está certo também, mas é diferente do que eu penso. Então, normalmente, quando eu estou orientando, né, eu peço sempre para ser uma linha de raciocínio bacana com relação né, a orientação mesmo, né, a gente ir para o mesmo lugar. Então, é muito bom pensar que eu tenho pacientes como você, né, Léo? Que além de paciente virou meu amigo, é uma pessoa... Gente, eu preciso falar, esse cara, quando eu tive Covid agora em abril, ele me mandou mensagem, me ligou todos os dias. Todos os dias. Hã? Fiquei desesperado. Desesperado é ótimo. Eu estava querendo saber, morre ou não morre essa mulher? Vai parar não, sacanagem. Imagina, você ficou realmente super preocupada. Você foi uma das pessoas que realmente estava ali do lado. E, nossa, não tem nem o que falar, porque foi, enfim, sempre te senti como um super amigo e, nossa, eu fiquei tão... Sabe o coração fica quentinho? Ela só quer saber do Bruno Gouveia, entendeu? Olha o ciúme, olha o ciúme, olha o ciúme. Leonardo, pergunta para quem está aqui, que estava na minha aula ontem, de quem que eu falei? Do Bruno Gouveia. Foi de você, compadre. Foi de você. É muito fofo. Eu achei que a gente tinha oportunidade, né, de conhecer ele também lá no seu consultório na época. Ele é uma pessoa muito... Foi engraçado que aquele dia eu falei, ai, Bruno, vem cá que eu vou te apresentar o Bruno, o gigante. Ele, tá. Aí, não sacou que era você, né? A hora que ele te olhou, ele falou assim, eu achei que era um gigante mesmo. Oi, gigante Léo. Foi muito, muito fofo. Ele, a família dele. Eu não conheço a família dele. É uma tribo muito legal. Falhou tudo aí, porque a pequena tá latindo aí do teu lado, falhou tudo, não vi nada. Essa hora da manhã já tem cachorro latindo, criança pendurada no lustre. É uma beleza. Aí fala que a pandemia é monótona. Não é monótona, gente. Você tá trancado em casa, quer dizer monotonia. Não, quando você arrumou esse cachorrinho, eu falei, meu Deus do céu, Leonardo, com criança pequena, cachorro e gato em casa. Coitada da Carol.
A cachorra. Ela tá louca. Eu não sei o que ela quer, não. Ela quer que abra ali, Carol. Mas é isso, Lu. Ela quer cerveja. Cerveja. Pessoal do Limpim, beijos pra você. Pessoal faz limpeza de sofá, que é um Ah, espetáculo. que legal. Ótimo saber. É. Então tá bom, meu amigo. Vai tocar o teu feriado. Obrigada por ter participado aqui comigo. Beijo pra E responde lá o pai lá da síndrome de Down, lá, da criança. Respondo. Me manda mensagem pelo direct, que aí a gente vai conversar. Eu diretamente não tendo síndrome de Down, mas eu tenho quem atende, tá? Cada um trabalha com uma especialidade. Tá muito bem parado. Obrigada, meu amigo. Fica bem. Um beijo enorme para vocês, tá? Beijo! Beijo, amor. Obrigada, Léo. Gente, é tudo de bom esse homem, né? Não tem nem o que falar. Ciúme maravilhoso. Ele é ciumento, Luiz. Ele é terrível, esse garoto. Ele é maravilhoso. Enfim, é um grande amigo que eu fiz na vida. E é uma pessoa que realmente merece todo o meu carinho, toda a minha admiração, que por todas as dificuldades, né, por mais dificuldades que o Léo tenha, é um artista de ponta que está sempre melhorando, sempre se especializando. Agora ele tem um novo personagem, um novo trabalho, ele traz as coisas para mim, a gente senta junto e a gente faz a decupação, a decupagem, né? Do texto, entende o que a gente precisa fazer para melhorar, para ele articular bem as palavras, para ele respirar bem, enfim. E a gente se diverte, porque a gente está junto, é uma coisa de maluco, assim. Eu não consigo fazer 1 hora de fono com ele. Tem sempre 1 hora e meia, 2 horas no mínimo, porque tem muita gargalhada no meio do caminho, mas é uma pessoa muito bacana, muito bacana. É um ser humano, assim, é meu amigo, né? Obrigada, decupagem, Lu, obrigada. É um ser humano nota 1000, eu não tenho o que falar. Mas enfim, crianças, obrigada aí. Eu queria agradecer mais uma vez o Léo, a participação especial. Não podia deixar de apresentar diretamente o Léo para vocês. Eu sempre falo do Léo, sempre conto histórias relacionadas ao Léo, que é uma das pessoas que eu mais admiro nessa vida. Gente, um beijo enorme para vocês. Amanhã, às 10 da manhã, estamos aqui aquecendo a voz novamente. E é isso, ótimo feriado, aproveitem.